E aí galera, beleza? Bom dia a todos vocês. Estamos aqui para iniciar mais uma aula de matemática, onde na aula de hoje nós vamos estar trabalhando o descritor do SAEB da Prova Brasil número 33. O que diz esse descritor? O que ele aborda, pessoal? Ele aborda a identificação de uma equação ou uma inequação do primeiro grau que represente um problema. Tá? Então ele é um descritor que se encaixa lá na parte algébrica. Porém, a gente precisa ficar atento que o objetivo dele é apenas identificar esta equação ou inequação. A gente não vai precisar realizar o cálculo para encontrar o valor da variável, o valor do x, o valor do y, da letra. Tá? A gente vai ter que apenas pegar o problema, raciocinar e descobrir qual é a expressão algébrica, qual é a equação ou inequação que o representa, beleza? Resolver uma equação do primeiro grau ou inequação é a parte mais fácil. O mais difícil é você ler o problema e identificar essa equação ou inequação, montar. Mas a gente vai devagarinho e a gente chega lá junto, beleza? Pessoal, primeiro vamos recapitular. O que é uma equação do primeiro grau? Uma equação do primeiro grau é uma expressão que contém letras, números e um sinal de igualdade. Então, para que exista uma equação do primeiro grau, é necessário eu ter letras, que são as nossas variáveis, as incógnitas, tem que ter números, tá certo? E tem que, por obrigatoriedade, ter o sinal de igualdade. Então, exemplo de equação: 3x menos 1 igual a 3 mais 7x. Perceba, eu tenho letras, tenho números e tenho a igualdade. Outro exemplo: 6y mais 4 igual a 12. Eu tenho letras, números e igualdade. Por que a gente chama a equação de primeiro grau, professor? Professor, ela é do primeiro grau porque o expoente da variável é 1? Sim. Se fosse 2, seria uma equação do segundo grau. Lembra que a gente já estudou? Teorema de fórmula de Bhaskara, equações completas, equações incompletas, beleza? Então, a equação do primeiro grau é porque ela possui o expoente da variável 1. Se ela é do primeiro grau, a gente vai ter apenas uma única raiz, ou seja, uma única solução. O valor da letra só pode ser atribuído a um número, beleza? Para que na hora que eu substitua esse valor lá na equação no lugar da letra, efetue os cálculozinhos, a igualdade dê verdadeira. E lembrem de uma coisa, pessoal, uma equação, como ela é uma igualdade, a gente viu lá no sétimo ano que a gente sempre pode relacionar uma balança de pratos em equilíbrio como uma equação, já que se ela está em equilíbrio, o peso que tem de um lado é o mesmo peso que tem do outro. Assim também na equação. Se você tem uma igualdade, significa que o peso que você tem no seu primeiro membro, ou seja, tudo que vem antes da igualdade, é o mesmo peso que você tem no segundo membro, que vem depois da igualdade, tá certo? Então eu coloquei aqui um exemplozinho para a gente recapitular como é que a gente representa. Olha lá. Uma pequena balança de pratos, onde deste lado eu tenho 3 bolinhas, cada uma pesando x, mais um peso de 5 kg. E do outro lado da balança nós temos uma única bolinha com peso x e um peso de 9 kg. Esta balança em equilíbrio do jeito que ela está, ela pode ser representada por uma equação do primeiro grau. Por exemplo, olha para cá. Se ela está em equilíbrio, nós temos uma igualdade. Assim? Então, olha, eu tenho 3 bolinhas de x. X mais x mais x, eu tenho 3x. Junto com essas 3 bolinhas de x, eu tenho mais 5 quilos. Então, 3x mais 5 é igual, porque a balança está em equilíbrio. Deste outro lado, eu tenho apenas uma bolinha x, mais um peso de 9 kg. Pronto. Olhei para a balança,
e identifiquei qual é a equação que ela representa. Lembrem, o objetivo deste descritor não é resolver a equação, e sim apenas identificar. Mas, professor, se eu fosse resolver, como que era? A gente, na equação do primeiro grau, precisa deixar letras em um membro, números do outro membro. Lembram? Quem é que está intruso onde? Para eu trocar de membro com o sinal trocado, beleza? Invertendo o sinal, positivo vai negativo, negativo volta positivo, multiplicando vai dividindo, tá certo? É assim que a gente resolve, beleza? Professor, e uma inequação? Pessoal, se a equação representa uma igualdade, a inequação representa uma desigualdade, tá certo? Uma desigualdade. Tanto que, para que exista uma inequação, é necessário ter letras, números e um desses sinais aqui de desigualdade. Que sinais são esses, professor? Esse primeiro sinalzinho, ele representa maior, é o maior, tá certo? Este segundo, menor. Este terceiro, maior ou igual. Este, menor ou igual. E este outro, diferente. Então, para que exista uma inequação, é necessário ter algum desses sinais aqui de desigualdade, letras e números, tá certo? Então, assim, como ela também é do primeiro grau, é porque o expoente da variável é 1. Professor, quantas respostas, quantas raízes, soluções possui uma inequação do primeiro grau? Toda inequação do primeiro grau possui infinitas respostas, beleza? Porque se eu digo assim, por exemplo, resolvi a equação, encontrei x maior que 3. Quais são os valores possíveis para o x maiores que 3? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o infinito. Então, toda inequação possui infinitas respostas. Exemplo de inequação, olha lá. 2x menos 3 maior que 5. 7y mais 8 menor ou igual a 29. Então, tá vendo? Ó, tem letras, tem números e tem um sinalzinho de desigualdade. Com detalhe, na inequação, a parte de nomeação permanece assim como na equação. Por exemplo, tudo que vem antes do sinal da desigualdade é o primeiro membro, tudo que vem depois é o segundo membro, tá certo? Com um detalhe, na equação do primeiro grau, como é uma igualdade, eu posso inverter todos os membros sem trocar o sinal de ninguém. Por exemplo, aqui ó, 3x mais 5 não é igual a x mais 9. Se eu quiser pegar o primeiro membro e o segundo membro e inverter todo mundo, x mais 9 é igual a 3x mais 5. Eu posso porque é uma igualdade. Não troquei o sinal de ninguém. Porém, quando eu estou trabalhando na inequação, eu tenho que inverter o sinalzinho da desigualdade. Por exemplo, ó, peguem esta primeira inequação. Se eu digo 2x menos 3 é maior do que 5, é porque 5 é menor que 2x menos 3. Está vendo a questão da... Ó, se esse é maior do que esse, então esse é menor do que esse. Então, se eu fosse inverter uma inequação, ó, por exemplo, 2x menos 3 maior que 5. E eu quero inverter. Então, 5. Porém, quando eu vou inverter, o sinalzinho também inverte. Ó. Maior tem que trocar para menor, que 2x menos 3. Tá? Então, a inequação tem dessas coisas. Você precisa ficar atento na questão do sinalzinho da desigualdade, beleza? Ela também, pessoal, se relaciona com uma balança. Só que uma balança em desequilíbrio, ou seja, onde um lado é mais pesado que o outro e vice-versa. Um é mais maneiro que o outro, tá certo? Por exemplo, essa balança, você tem aqui, ó, 4 bolinhas de X e um peso de 3 quilos. Esse prato está mais para baixo do que esse, significa que o peso que tem desse lado é maior do que o que tem desse lado. Que tem, são 2 bolinhas de X mais 7. Então, o que você tem aqui? Ó? 4x mais um peso de 3
é mais pesado, porque está mais para baixo. Então, o que tem aqui é maior do que o que tem lá, ó, maior que 2x mais 7. Pronto, identifiquei a inequação. Certo, pessoal? Então, assim, vai ter questões que vai vir balança? Vai. Porém, vai ter questões que vai vir uma situaçãozinha, problema, que você vai precisar ler, interpretar e aí montar a inequação ou a equação. Lembre que o objetivo é apenas identificar. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida pode perguntar que eu estou aqui para sempre ajudá-los. Beleza? Valeu!